Eu queria falar sobre um caso de um brasileiro palestino de 17 anos que morreu na prisão lá em Israel. O governo Lula está pedindo informações a respeito desse caso. O brasileiro palestino, o Alid Khaled Abdallah, tem 17 anos. Ele morreu nesse domingo. Ele estava preso lá em Israel. O governo brasileiro já questionou Israel sobre as circunstâncias da morte desse brasileiro palestino e a suspeita é de que houve uma negligência médica. Ele foi preso em setembro do ano passado, na Cisjordânia, onde vivia sob acusação de agredir soldados daquele país. E a família dele está em choque neste momento, de acordo com fontes da diplomacia brasileira. Isso está na coluna da nossa colega aqui, Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo. O chefe do escritório do Brasil em Ramallah, João Marcelo Soares, já esteve com os familiares. O pai dele é brasileiro, do rapaz de 17 anos, e a gente está aguardando, então, aí o governo brasileiro conseguir mais informações sobre as circunstâncias da morte. Atualmente, cerca de 6 mil palestinos de origem brasileira vivem na Cisjordânia. De acordo com os relatos obtidos pela coluna da Mônica Bergamo, a rotina é de tensão e humilhação, são revistas rotineiras de soldados israelenses e restrições para se locomover dentro do território. Além de questionar o governo israelense, a diplomacia brasileira está auxiliando a família a receber o corpo, inclusive, de Alid, para fazer o funeral. Ainda não há informações sobre o corpo dele, como isso vai ser entregue à família dele. Os números oficiais da autoridade palestina afirmam que 63 prisioneiros palestinos já morreram em prisões de Israel. E não há os detalhes sobre isso. Algo aí preocupante, hein, Josias? Muito preocupante, Fabiola, faz bem o governo brasileiro. Se há um preso palestino de origem brasileira que morreu em condições suspeitas numa cadeia em Israel, muito razoável que a diplomacia brasileira busque informações, que mantenha a família desse preso morto informada. E o que é paradoxal, Fabiola, é que o governo brasileiro se preocupe com a situação desse brasileiro palestino, o que, como disse, é parte da obrigação da diplomacia brasileira, né, da diplomacia brasileira, e é paradoxal que o governo seja tão negligente em relação à situação prisional de brasileiros que estão aqui no país. E 40%, 4 em cada 10 brasileiros enfiados nos fundões dos cárceres do país estão lá sem uma sentença judicial, são presos provisórios e são submetidos também a tratamento desumano, tratamento digno de masmorras medievais. E muitos morrem cotidianamente nos cárceres do Brasil. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento memorável, considerou que a situação nos presídios brasileiros é de violação massiva a direitos previstos na Constituição. Deu prazo, inclusive, para que o governo federal se entendesse com governos estaduais para reverter esse quadro de violação constitucional que é praticada corriqueiramente nos presídios brasileiros. O Ministério da Justiça diz que está cumprindo as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas não há vestígio de notícia segundo a qual os presídios brasileiros estejam numa situação que não seja a situação de masmorras medievais, né? Então, faz bem o governo brasileiro em se preocupar com o brasileiro palestino que morreu lá em Israel, num cárcere de Israel, mas deveria ter o mesmo tipo de preocupação também com os presos que estão aqui, submetidos a maus tratos, a tratamento desumano também nas cadeias brasileiras. A Madá, nesse período, esteve em Israel, né? Madá, como é que fica essa situação dos detidos lá nas prisões de Israel? O que pode ter acontecido com esse brasileiro? A gente está aí aguardando, né? Não há nenhuma informação. É claro que tem a acusação
por parte de alguns, falando que há muita negligência no tratamento dos prisioneiros lá em Israel. Mas o que você ouviu quando você esteve por lá? Não há que se comparar, como diz o Josias, o sistema prisional de Israel, que é uma democracia plena, com o sistema prisional brasileiro, que é uma masmorra medieval. Não vamos tentar comparar uma coisa a outra. Ambos os sistemas têm problemas de magnitudes e de tipos diferentes. E esse caso, o governo brasileiro fez muito bem em pedir a apuração, porque é um cidadão brasileiro. Em qualquer lugar do mundo que aconteça algo do gênero com o cidadão brasileiro, é função do governo do país dele, do governo do Brasil, pedir esse tipo de informação, obter esse tipo de informação e trazer essa situação às claras. A situação das prisões israelenses, inclusive para crimes de terrorismo, é melhor do que das brasileiras. Pega um presídio de Pedrinhas lá no Maranhão, não tem esse tipo de coisa em Israel, nem para terrorista. Na Palestina tem. E, aliás, há uma desproporção no tratamento com os presos brasileiros e há uma desproporção também no tratamento com brasileiros que foram vítimas de ataques terroristas. Poucas pessoas ouviram autoridades brasileiras pronunciarem o nome do Michel Nisenbaum, que é um dos mortos, do Hanani, da Bruna, da Carla, do Rafael e da Rafaela, que são sobreviventes. Por que com esses, que também são cidadãos brasileiros, a preocupação é desproporcional? Agora, sob o ponto de vista internacional, se entende que o Brasil está no direito de reclamar os seus. Só que o Brasil não cuida dos seus. Tem aí um nome que está na boca de todo mundo, que é o tal do Clériston, que era um dos presos em 8 de janeiro. A negligência com a saúde dele está mais do que comprovada e ele morreu na cadeia também. E esse é um que a gente sabe, porque esse é um caso político, um caso que tinha muita gente de olho. Mostraram os diversos laudos pedindo para ele sair da cadeia e nada aconteceu até que ele morreu. Então, aí fazendo manifestação. Como esse, que é um caso num presídio conhecido, um caso rumoroso, um caso que está todo mundo de olho e aconteceu. Avalie nos anônimos. Então, assim, essa postura que o governo brasileiro está tendo agora, que é uma postura correta, ele poderia ter em outros casos também. Bom, vamos aguardar, né? É importante esperar aí o que pode vir a acontecer e o que eles vão responder para o governo brasileiro, mas tem todos os atritos, né, Thales, entre o Brasil e Israel. O presidente Lula se posiciona, faz tempo que ele não fala a respeito disso, né? Inclusive nessas últimas aí, ele acabou não falando a respeito disso. Tem todo um papel da diplomacia brasileira que é separada, inclusive, da atitude do presidente Lula, né? Agora, nesse caso, estamos falando de um brasileiro. E a situação lá da Cisjordânia, como que o Brasil tem tratado os brasileiros que estão lá, Thales? Faz bem, me junto a todo mundo para dizer que o governo brasileiro faz bem em ver esse caso. Agora, eu tenho uma visão de que o Netanyahu é uma liderança, faz parte de uma geração de líderes com tendência autocrática que surgiram, que vivem no mundo atualmente. Putin, Trump, Erdogan e o Netanyahu. E os líderes com tendência autocrática, em geral, são lideranças que não têm muito apreço à vida. Então, esses daí tratam as pessoas com um certo desprezo, se não são pessoas ligadas a eles de alguma maneira, ou ideologicamente ou não. Então, acho que faz bem o governo brasileiro acompanhar esse caso, assim como também são duros os tratamentos na Cisjordânia, dos israelenses na Cisjordânia com os próprios moradores da Cisjordânia. A gente já viu vários casos aí de tratamento com agressividade. Isso tem que ser discutido. Está uma situação no mundo e nos organismos internacionais de grande polêmica em relação a isso. E o caso do Netanyahu traz esses... muito embora, como disse a Madá,
não há comparação entre a qualidade das prisões em Israel e a qualidade das prisões no Brasil. Não há a menor comparação. Lá, as prisões têm uma qualidade muito maior do que aqui. Agora, a forma de tratamento, essa nem sempre. No caso dos Estados Unidos, agora, a forma de tratamento com os imigrantes é uma forma absolutamente grosseira. Foi o caso dos imigrantes que vieram para o Brasil, que obrigaram o Brasil a ter uma atitude de olha, vamos ter um tratamento diferenciado, não pode entrar aqui, por exemplo, no território brasileiro com as pessoas algemadas dentro do avião, e tem quando transportar, dar água, dar uma série de condições de transportabilidade, digamos assim.